Aí depois que a gente já tinha conversado isso, voltei pra casa, na nossa casa na praia. Falei, não, agora deu. Aí fechamos a empresa, vendi tudo que a gente tinha. Aí a gente tinha um Jeep, uma Toyota velha, uma Bandeirante. Colocamos umas pranchas, uma bicicleta, pegamos umas roupas, jogamos dentro do carro. Gatos. Falei, não, vamos fazer outra coisa em algum lugar. E uns dias antes a gente tinha ido dar um rolê, né, pra Balneário, andou em Santa Catarina. E resolvemos parar em Balneário. Aí ficamos lá uns 30 dias. Ela tatuadora, daí a gente montou um estúdiozinho. E foi indo. E aí eu saí procurar emprego. E parecia tudo novidade, né? Então os caras ficaram chocados. Pô, você deixou a casa, você abandonou um trabalho. A concessionária que eu pedi a conta, o dono da concessionária mandou um avião me pegar, levar pra matriz, que era no interior, pra conversar, pra saber o que estava acontecendo. Não, já que você é louco. Não, agora nós estamos vendo uma diretoria pra você e você vai... Não, pegue os 30 dias remunerado, vai descansar, vai viajar, vai fazer tua loucura, mas volta aqui. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu quero ir embora. Eu não quero mais. Aí, nossos amigos, né? Todo mundo, não. Vocês não têm juízo, vocês não sei o quê. E agora que vocês estão indo? Eu falei, mas agora o quê? É o momento mais triste da nossa vida, nós estamos tendo esse monte de coisa. Aí lá arrumei um trabalho na outra concessionária, daí entrei na oficina. A entrevista para emprego foi uma comédia, né? Os diretores pegaram o meu currículo assim, olhavam e falaram, não tem vaga, a concessionária está começando aqui, a gente não precisa do... Eu falei, não, mas não estamos precisando de mecânico, de nada. Ah, tem, preciso de uma vaga para técnico. Eu falei, então tá bom, eu quero essa daí. Aí o cara ficava naquela, não, mas como assim? Mas você ganhava tanto, você é um executivo. Eu falei, não, eu vim da oficina, cara, eu quero voltar para a oficina. Você está precisando de um técnico? Ah, então me dá uns 3 meses para eu pegar minha habilidade de volta, de diagnóstico, e deixa eu trabalhar, cara. E os caras ficaram xarope, né? O cara não acreditava, assim. Ficou. Aí depois de várias vezes que eu fui lá, assim, o cara, mas você não me perguntou nem quanto que você vai ganhar. Eu falei, mas eu não quero. Você trabalha sábado? Daí ele falou, não trabalho. Eu falei, então tá bom, é isso aí que eu quero. O sonho da vida dele sempre falava, eu não quero trabalhar no sábado. Eu não vou trabalhar sábado. Sábado não era meu foco, assim. Aí não trabalhava sábado, saía 5 horas da tarde. A gente morava na beira da praia, tinha onda, surfava todo dia. Eu ia de bicicleta ou de skate trabalhar, né? Chegava lá, dando risada. Daí a concessionária era pequenininha e os caras tinham uns problemas ridículos, né, cara, perto do que... E eu via os caras se descabelando e morrendo com aqueles problemas e eu dava risada. Chegava em casa e falei, nossa, Angelita, tem que ver, os caras, estão se batendo com os negócios. Mas durou pouco, assim, né? Logo eles vieram e me botaram na função, eu comecei a acumular, daí quando eu vi já estava chefe da oficina, quando eu vi já estava não sei o que, quando eu vi estava gerente, e quando eu vi me mudaram para uma matriz maior em Florianópolis, e aí chegou nesse ponto de novo. Não, tá ruim isso aqui, tá demais. Terno e gravata de novo. Aí todo mundo falava, não é possível, você vai abandonar de novo? Eu falei, boa, chegou. E foi daí que veio o momento do barco, né? Talvez você ame o seu emprego e está feliz em viver quase toda a sua vida fazendo o que faz. E se você conseguiu isso, fantástico. O meu trabalho me deixou feliz por um tempo. Na verdade, eu continuo amando o que faço, filmes. Mas descobri que havia uma forma diferente de fazer isso. Inspirando pessoas, sem jogar fora tudo o que eu sabia. Faltava apenas desenhar a vida de uma forma diferente. Acho que Jack descobriu mesmo. A possibilidade do barco começou em Paranaguá lá. A gente tinha um dono da concessionária que a gente trabalhava, ele tinha lancha. E aí ele começou a levar a gente no passeio. O kart era pequenininho, levava a gente ele saía no sábado à tarde, né? Passava na recepção, que eu era recepcionista lá, trabalhava no pós-vendas, mas administrando ali. Ele passava e falava, 2 horas saiu da Marina. E era próximo, assim, da onde a gente morava. E aí a gente já ligava pra Angelita, a Angelita arrumava umas coisinhas, a gente pegava e ia, né? E ele começou a levar a gente nos lugares, assim, numas ilhas, lá no Paraná, assim. E cada ilha que a gente parava, assim, a gente descia correndo e pegava telefone, comprar terreno e não sei o que, e vamos fazer uma proposta aqui, e vamos pra lá, e vamos cá. Comprar tudo. Aí todo final de semana que ele levava a gente num lugar diferente, a
gente descia. Lugar que a gente repetia, a gente já tinha deixado o contato, voltava lá pra falar e tava comprando. A gente queria... Pensando na nossa... sonho, né? Pensando na nossa... nesse projeto nosso de envelhecer em algum lugar. Aí uma volta, assim, nós tudo bebaço, assim, a gente voltando pro continente. Ele olhou assim pra gente, olhou bem, falou, olha, meu, vocês são muito loucos, cara. Vocês não podem comprar nada em lugar nenhum, vocês não vão parar nunca. Daí a gente meio que tomou um choque, assim, né? Ele, pô, por que ele tá falando isso? Ele falou, compra um bom barco, velho. Um bom barco, vocês vão estar em qualquer praia. Todos esses lugares que eu levei vocês vão estar a hora que vocês quiserem. E vocês voltam pra casa. Não adianta vocês comprar terreno que vocês não vão parar. Vocês são loucos. Aí a gente voltou pra casa pensando, pô, que velho, né, cara? Nossa, falou. Ele fez eu reformar a lancha inteira, pintar e não sei o que. Tava chato, exigente, assim. Exigia, ele pedia. Aí levei o motor pra casa, né? Ficamos com o motor, que eu tava reformando o motor, arrumando chicote e coisa. E ele exigente, queria do melhor, e pagando e comprando coisa, tudo que ele queria que eu pedisse. Aí chegou, depois que ela tava prontinha, linda, toda pintada, né? Coisa mais querida, ficou maravilhoso, assim. A carreta reformando. Ele, bom, então agora você vê como é que você quer me pagar. E aí arrumou a lancha pra gente, assim. Ali foi, a gente, pô, não sabia nada de mar, o que a gente sabia era de sair com ele, ir na praia, de surfar, e daí a gente começou ali a caminhada no mar. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.